Fala galera, tudo bem, gente? Começamos então aí as nossas aulas a partir do início, da finalização que nós tivemos semana passada, óptica geométrica, gente. Na semana passada, nós havíamos visto então a última coisa, fontes de luz, pessoal. E nós vimos então que uma fonte de luz tem duas maneiras de ser classificada. Primeiro, nós classificamos a fonte de luz quanto à energia radiante por ela emitida. E essa fonte de luz poderia ser considerada um corpo luminoso, que nós chamamos de fonte primária, ou um corpo iluminado, que nós chamamos de fonte secundária. Depois que nós fizemos a classificação quanto à energia radiante, nós adentramos a classificação da fonte de luz quanto às dimensões, quanto ao tamanho dessa fonte, pessoal. E nós vimos que para classificar o tamanho dessa fonte, é essencial saber a distância dessa fonte de luz até os nossos olhos. Se essa fonte estivesse infinitamente distante aos nossos olhos, ela parecia o que, pessoal? Uma fonte pontual, o que nós também chamamos de uma fonte pontiforme, aquela fonte cujas dimensões, o tamanho é desprezível. Já se essa fonte e os meus olhos estivessem relativamente a uma distância próxima e eu conseguisse visualizar as dimensões dessa fonte, o tamanho dessa fonte de luz, nós chamávamos isso de uma fonte extensa. Foi a última coisa que nós vimos semana passada. E eu procurei diferenciar bem no desenho, pessoal. Uma fonte pontual só gera sombra. Uma fonte extensa, além de sombra, gera a penumbra. E hoje a gente vai para os princípios da óptica geométrica e a gente tenta chegar até em espelho plano, pessoal. Então vamos dar uma visualizada aqui agora nos princípios da óptica geométrica. Basicamente são três. Volta e meia, o Win cobra um quarto aí, que caiu já quase em esquecimento, mas a gente comenta sobre ele também, tá, pessoal? O primeiro princípio que a gente não pode esquecer, que é o mais cobrado, é o princípio da propagação retilínea da luz. Que o enunciado, esse que está no quadro, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Cuidado com isso aqui, gente. Qual a definição de um meio homogêneo? O meio homogêneo são aqueles cujas propriedades físicas, é um meio cujas propriedades físicas não se alteram. Quais são as propriedades físicas que não se alteram no meio homogêneo? Pressão, temperatura e densidade. Se essas três grandezas físicas, pessoal, pressão, temperatura e densidade não se altera, podemos considerar esse meio, então, um meio homogêneo. Transparentes foi o que nós vimos semana passada, nas nossas aulas ao vivo, O meio é transparente quando a luz passa de maneira regular, sem sofrer desvio perceptível a olho nu. Então, quando o meio for homogêneo e transparente, a luz, aos nossos olhos, porque a óptica geométrica se baseia sempre no olho, pessoal? A luz sempre vai viajar em linha reta. E os nossos olhos visualizam evidências desse princípio. Quais são as evidências? Basicamente, nós temos três evidências aqui que são muito cobradas, Tem outras também, mas as principais. A prova aos nossos olhos que a luz viaja em linha reta é a tal da sombra que nós fizemos semana passada e penumbra. Lembra como nós desenhávamos, pessoal, a sombra e a penumbra de uma fonte extensa ou de uma fonte pontiforme? Nós fazíamos dois raios de luz que tangenciavam, saíam da fonte, e tangenciavam os bordos do objeto. Esses dois raios de luz, a gente sempre procurou fazer ele em linha reta. Gerava, então, no anteparo, na tela, uma sombra. Se a fonte fosse extensa, lembra que uma fonte extensa se comporta como duas pequenininhas, duas pontuais. E cada uma das pontuais emitem dois raios que tangenciam os bordos do objeto. Aí gerava na tela, pessoal, penumbra. Então, quando eu desenhei os raios de luz saindo de uma fonte, tanto extensa quanto pontiforme, em forma linha reta,
gerava sombra e penumbra. Ah, então a sombra e a penumbra é uma prova que a luz se propaga em linha reta. Outra prova, pessoal, o tal dos eclipse. O eclipse. Gente, são dois eclipses mais comuns que nós conhecemos, né? E aqui as evidências é que a luz viaja em linha reta. Quais são os eclipses? O eclipse lunar e o eclipse solar. Gente, muito importante a sequência dos astros aí para ver qual eclipse que é. O eclipse solar primeiro. Sol em uma extremidade, a Lua no centro e a Terra na outra extremidade. A luz gerada pelo Sol vai, bate na Lua, mas não atravessa a Lua. Então vai ficar aqui na Terra uma região de sombra da Lua. Quem está nessa região de sombra da Lua não consegue visualizar o Sol. Então aí nós chamamos de eclipse solar. Troca agora a brincadeira. O Sol permanece na mesma posição, só que no meio agora vai a Terra. A gente troca a posição da Lua pela Terra. Então no meio a Terra e a Lua na outra extremidade. A luz emitida pelo Sol bate na Terra e a Terra gera na Lua uma região de sombra. Então, quando nós, da Terra, olharmos para a Lua, você não vai ver ela, porque ela vai estar na sombra, vai estar na região escura. A essa situação, chamamos de eclipse lunar. Então, vamos na sequência. Eclipse solar. A ordem. Sol, Lua no meio, Terra na outra extremidade. Eclipse lunar. Muda. Sol, Terra no centro e Lua na outra extremidade, tá, pessoal? Isso, quando gera essa sombra na Lua, evidencia o eclipse. Isso só aconteceu porque nós acreditamos que a luz do Sol chega até nós em linha reta. Mais uma prova. Terceira e última, pessoal. Evidência. E aqui cai um pouco de matemática, tá, gente? É o tal da câmara escura com orifício. Câmara escura com orifício. E como vai ser a evidência? Como que isso prova que aos nossos olhos a luz se propaga em linha reta? Gente, para a óptica geométrica, um objeto pode vir a ser representado com uma seta. Então nós temos um objeto aqui que é emissor de luz. Esse objeto, lógico, tem um tamanho, tem uma altura. E eu vou fazer uma caixa, só que eu vou fazer uma caixa num plano, tá, pessoal? Ó, um desenho mais simples possível, tá? Uma caixa aqui, uma câmara. E essa câmara vai obter um orifício, gente, um pinhole, que nós chamamos buraco de agulha, tá? Pinhole, do inglês, buraco de agulha. Esse objeto vai emitir luz e essa luz vai se propagar em linha reta e vai adentrar nesse orifício aqui. Quando adentra nesse orifício, nós vamos ver que forma uma imagem na outra extremidade da caixa. Esse é o esboço, é o primórdio das câmeras fotográficas, tá, pessoal? O primeiro esboço que a humanidade teve sobre câmera fotográfica saiu disso. Nessa parte da caixa aqui, ó, colocava-se papel vegetal, papel de seda. O objeto emitia luz, essa luz entrava aqui nesse orifício e formava uma imagem lá atrás. Olha só como. Aqui é um objeto extenso, então tem dois raios. Lembra que um corpo extenso, uma fonte extensa, se comportava como duas fontes pontuais? Então aqui nós temos duas fontes de luz. Uma fonte de luz aqui na base inferior e outra fonte de luz aqui na parte superior. Só que cada uma dessas duas fontes emitia dois raios de luz. Aqui também. Só que vai ter um raio que não vai entrar no orifício. Então não vou precisar desenhar. Só vai interessar o raio que adentra no orifício, ó, gente. Esse raio de luz que adentra no orifício, que passa pelo buraquinho. Aqui de baixo a mesma coisa. São dois raios de luz. Um que você vai jogar e não vai entrar no orifício e o outro que vai entrar. Ó, luz em linha reta, hein, pessoal? Tenta fazer linha reta. A essa situação, nós percebemos que aqui nasce uma imagem, pessoal.
esta imagem, tá? E como que a gente vai fazer matematicamente esse raciocínio? Matematicamente, pessoal, vocês visualizaram que isso aqui nada mais é do que uma semelhança de triângulo. Nós vamos ter que fazer semelhança entre esses dois triângulos. E quais são as variáveis que vão interessar nessa semelhança de triângulo? Primeira, a altura do objeto, o tamanho do objeto. Segundo, a altura da imagem. Terceiro, pessoal, a posição que o objeto se encontra do orifício, da face que tem o orifício, tá? A esta posição, lembra que todas as grandezas físicas, na verdade a grande maioria, não todas, mas a grande maioria das grandezas físicas tem como símbolo a letra que deriva, a primeira letra que deriva do inglês. Então aqui é a position, tá? A position do objeto em relação ao orifício. E aqui é a mesma coisa. A position da imagem em relação ao orifício. Mas para diferenciar as duas posições, um a gente chama de P'. E a gente faz essa regrinha de 3 aí, pessoal. Como? Esta altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem ao orifício está para a distância do objeto ao orifício. Chegamos à regrinha de 3. I está para O, assim como P' está para P. Ó, I está para O, assim como P' está para P. Gente, cuidado com isso aqui, hein? Isso aqui não é equação de espelhos esféricos, não. Espelhos esféricos tem um sinal de menos aqui no P', né? Vou explicar para vocês quando eu chegar lá em espelhos esféricos porque um sinal de menos. Aqui é só I de imagem, O de objeto, P' sobre P. Regrinha de 3 aqui. Existem também, pessoal, os outros dois princípios. E, graças a Deus, é só teoria aqui. O primeiro princípio, na verdade, o segundo princípio, né? O de independência dos raios de luz. Nós dizemos que o trajeto seguido pela luz independe do cruzamento entre os raios de luz. Atenção nisso aqui, gente. Imagina essa situação. Eu vou pegar duas lanternas e vou ligá-las nas duas lanternas. E elas vão emitir luz. E eu vou passar um raio de luz dentro do outro, pessoal. A olho nu, a gente não consegue perceber nenhum desvio sofrido. A olho nu, pessoal, um raio de luz cruza pelo outro e o trajeto de ambos permanecem imutáveis. Eles não têm diferença nenhuma a olho nu. Nós sabemos que na teoria ondulatória, o que difere, né, pessoal, a luz, onda ou partícula, é exatamente nesse princípio. Quando a gente começar a estudar ondulatória, a gente vai ver que ocorre sim interferência entre os dois raios de luz, só que a gente não consegue ver a olho nu. Então não entra na teoria de óptica geométrica, na teoria corpuscular. Vai entrar na teoria de ondulatória. Aqui, para nós da óptica geométrica, como o objeto, o observador é sempre, o objeto a ser visualizado é sempre o olho nu, pessoal, e o olho nu não vê distinção, vale esse princípio. Trajeto seguido pela luz independe do cruzamento entre os raios de luz. E o terceiro e último princípio, reversibilidade dos raios de luz. Pessoal, esqueci um S aqui, agora que eu fui ver, tá? Reversibilidade dos raios de luz. Olha o enunciado aí. Reversibilidade dos raios de luz. Toda vez que eu vou explicar isso daqui, eu faço a seguinte remember aí. Eu lembro daquela musiquinha. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus e a gente se encontrar. Gente, para a luz é a mesma coisa. Pode até rolar um clima entre nós. Mas entre a luz, o trajeto seguido independe do sentido. Ou seja, a luz dos olhos seus até a luz dos olhos meus e a luz dos olhos meus até a luz dos olhos seus, o trajeto seguido pela luz é o mesmo. Independe se é daqui para lá ou de lá para cá. O trajeto é o mesmo, pessoal, indo ou vindo pela luz.
Aonde a gente aplica isso? Situações corriqueiras é quando o motorista de um automóvel pega um passageiro ali, que senta no banco de trás, e o cara regula o retrovisor para que visualize os olhos da pessoa de trás. Então, se eu regular o retrovisor aqui, pessoal, de tal modo que quando eu olho por reflexão eu vejo os olhos da pessoa, quando a pessoa lá de trás olhar para o retrovisor, vai ver os meus olhos. Então, eu olhando no retrovisor, vejo os olhos dela. Ela, ao olhar no retrovisor, vê os meus olhos. O trajeto seguido pela luz é o mesmo, independente do caminho, gente. Independente do sentido seguido pela luz, tá? Bem, os 3 princípios são isso. O quarto princípio, pessoal. O quarto princípio é o que nós chamamos de princípio de Fermat. Faz muito tempo que isso aqui não é cobrado, tá, pessoal? Princípio de Fermat. Fermat. Como diz assim? Nós sabemos que a menor distância entre 2 pontos na geometria euclidiana é uma linha reta. Mas imagina que a luz tenha que atravessar, pessoal, uma fronteira. A luz tenha que atravessar uma fronteira, pessoal. A luz, ao atravessar uma fronteira, ela gasta um tempo para sair daqui e vir até um ponto em linha reta. Vou fazer esse ponto aqui, tá? Tentei fazer em linha reta aqui, ó. Só que a luz não consegue fazer esse movimento ao atravessar uma fronteira. Ela gasta um tempo para fazer isso aqui maior do que se fosse para fazer isso daqui, gente, ó. Então vamos imaginar isso aqui ponto A, esse aqui um ponto B e esse aqui um ponto C. E aqui um ponto D. O tempo que a luz gasta para ir de A, D até C é um tempo maior do que se ela percorresse o caminho mais longo. Tempo de A, B, C. O princípio de Fermat garante isso, que o tempo para ela ir de A, B, C é menor do que se ela fosse em linha reta. Mas por que isso acontece? Porque a luz não consegue passar em linha reta, pessoal, numa fronteira. Ela sofre um desvio se esses meios forem distintos. É o que a gente vai estudar lá em refração. Então, o quarto princípio, gente, o princípio de Fermat, o tempo gasto para ela ir de A, B, C é menor que o tempo gasto para ir em linha reta A, B, C. Tá? Raramente cai isso, né? Está esquecido há muito tempo, mas vai que é cobrado. E agora que nós vimos os 3 princípios, pessoal, nós vamos entrar então nos fenômenos, gente. Nos fenômenos ópticos. E os fenômenos ópticos é onde nós começamos a colocar brinquedos ali. Quais brinquedos? Espelho plano, espelho esférico, tá? A essa situação, então, a esses brinquedos, a gente começa a aplicar alguns fenômenos. O primeiro fenômeno a ser estudado, lógico, reflexão. Então, comecemos com reflexão da luz. Deixa eu ir apagando aqui. E vamos então para os fenômenos ópticos. Fenômenos ópticos. O primeiro a ser estudado, reflexão da luz. Vamos lá. Reflexão da luz. São basicamente 2 tipos de reflexão, pessoal. Ambas as reflexões obedecem às mesmas 2 leis, tá? Ambas as 2 reflexões obedecem às mesmas 2 leis. Só que a gente diferencia as duas de acordo com a superfície. A superfície que acontece essa reflexão. Se a superfície for totalmente polida, lisinha, pessoal, acontece um tipo de reflexão, que nós damos nome de uma forma. Já se a superfície for irregular, nós temos uma outra forma de reflexão. E o que diferencia essas duas?
Nessa reflexão em que a superfície é totalmente polida, nós jogamos raios de luz. E a esses raios de luz, eu acredito que vocês lembram o nome da segunda série, né, pessoal? É o raio de luz incidente. Esses raios chegam de maneira paralela. Então, o raio incidente de ambas as situações chegam da mesma forma. O que difere é após a reflexão. Se a superfície for totalmente polida, os raios incidentes que chegaram de maneira paralela se refletem de maneira paralela. Não há perda de paralelismo. Então, os raios incidentes chegam paralelos e saem paralelos. Já se a superfície for áspera, porosa, for irregular, pessoal, quando bate aqui, cada uma vai num sentido novo, ó. Há perda de paralelismo. Essa é a diferença entre as duas reflexões. A essa aqui, pessoal, que acontece de maneira perfeita, do jeito que vem e vai, nós chamamos de reflexão especular. Reflexão especular. Ou também chamada de regular. Já aquela que é a reflexão à perda de paralelismo, né? Chamamos de reflexão difusa. Reflexão difusa. Porém, ambas obedecem às mesmas duas leis. É lógico que para estudar as leis, né, pessoal, a gente faz o jeito mais bonitinho, né, para ficar mais fácil para visualizar. Porém, ambas obedecem às mesmas duas leis. Então, vamos colocar aqui leis da reflexão. Só duas, tá? Leis da reflexão. Coloco aqui, então, a nossa superfície. Sistema óptico também é chamado, tá, gente? Qualquer superfície polida é uma superfície refletora. Então aqui é um sistema óptico, tá? Sistema óptico que pode refletir a luz. Sistema óptico. Vou fazer utilizando a reflexão regular, que é a mais facinha, a mais nítida. Nós temos então, pessoal, um raio incidente, o tal do abreviação RI. Esse é o raio que incide na superfície, no sistema óptico. Toda vez que esse raio incidente incidir na superfície polida, a gente tem que imaginar um padrão, pessoal, um padrão de simetria. Esse padrão de simetria é a reta normal. Gente, essa aqui é uma linha imaginária, tá? Essa reta normal, por obrigação, sempre forma 90 graus. Então, quando você vê um raio incidente tocando uma superfície polida, primeiro passo, traçar a reta normal. E essa reta normal sempre forma 90 graus. Aí a luz, lógico, vai bater e vai fazer o quê, pessoal? Refletir. A esse raio de luz refletido, nós colocamos RR como abreviação, tá? Raio refletido. Duas leis regem essa brincadeira. Primeira lei, pessoal. Primeira lei da reflexão. O raio incidente. O raio incidente. Pessoal, nós abreviamos com RI. A reta normal, que é uma linha imaginária. A reta normal, que é a abreviação N. E o raio refletido. Raio refletido, que nós abreviamos como RR, né? São coplanares. O que é coplanar, gente? Estão contidos em um mesmo plano. Então, esses três raios estão no mesmo plano. A segunda lei
segunda lei, diz que o ângulo agora, pessoal, o ângulo de incidência, que nós vamos chamar de ângulo I, tá? Cadê ele? Olha ele aqui em cima. É igual ao ângulo de reflexão. Ângulo de reflexão. Que a gente faz a abreviação com R minúsculo. Então deixa eu colocar o ângulo I e o ângulo R. Gente, muita atenção, hein? O ângulo I é entre o raio incidente e a reta normal. É por isso que a gente tem que desenhar a reta normal, porque ela é o nosso padrão. Aqui é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo de reflexão. O ângulo de reflexão sempre é entre o raio refletido e a normal. Não se esqueçam disso. Adoram confundir essa situação, tá? Aqui o ângulo de incidência é entre o raio incidido e a normal e o ângulo de reflexão é entre o raio refletido e a normal. Esses ângulos sempre são iguais, independente do tipo da reflexão, tá? Ah, Marcos, mas aqui não é. É sim, é que a superfície é rugosa, então a reta normal vai se alterando também, tá? A ideia é que ambas as situações obedecem às leis da reflexão. E pessoal, a gente aplica isso aqui, lógico, em espelho plano, né? Nunca ninguém leu o manual do espelho plano, acredito eu. Por quê? O espelho plano só tem uma finalidade: refletir a luz. Então aqui a gente começa a aplicar essas duas leis no primeiro sistema óptico chamado espelho plano. Espelho plano. E eu fecho essa nossa primeira aula aqui, tá, pessoal? A primeira coisa de espelho plano que eu tenho que passar antes da gente fechar essa aula é a formação de imagem. Como que um espelho plano fornece imagem? Então vamos começar com formação de imagem. Formação de imagem. Gente, vou colocar um espelho plano aqui, ó, na horizontal. E agora, ao invés de S, como eu havia colocado, eu sei qual é o sistema óptico, é um eixo de espelho. O objeto que eu vou fazer a imagem, vou chamar de um ponto P. Esse objeto aqui, esse ponto P, vai ser o nosso objeto ao ver o estudo da reflexão sobre ele. Para que nasça, para que forme a imagem, eu preciso do cruzamento, da intersecção, pessoal, de dois raios de luz ou de dois prolongamentos de luz. Eu preciso dessa situação, do cruzamento de dois raios ou de dois prolongamentos. O primeiro raio de luz, aqui a ideia de óptica geométrica, gente, é ensinar vocês a desenhar. Óptica geométrica, basicamente, como eu falei nas aulas anteriores, é desenho. O primeiro dos dois raios que eu tenho que jogar sai do objeto e bate perpendicular à superfície. Se ele bate perpendicular, ele reflete sobre ele mesmo. Todo raio, pessoal, após a reflexão, deixa atrás do espelho uma linha que nós chamamos de prolongamento. É uma linha imaginária. Gente, é como se fosse o rastro do raio refletido. O raio refletido, então, deixa atrás do espelho essa linha aqui, que nós chamamos de prolongamento. Esse é o primeiro raio de luz, pessoal. O segundo, você pode jogar em qualquer lugar do espelho. Ó, vou jogar aqui, ó. Bateu, joguei aqui em linha reta, né? Pelo amor de Deus. Bate. Quando bate ali, eu tenho que traçar quem, pessoal? A normal. E a normal, por obrigação, tem que formar 90 graus. Reparem que após a reflexão, eu havia dito que o raio de luz deixa para trás o quê? Os prolongamentos. Olha, gente,
E onde esses prolongamentos se interceptam, nasce a imagem. Então aqui é a formação da imagem desse ponto P. Ó, vou colocar aqui, tá, gente? P'. A imagem formada, então, por o objeto do espelho plano é assim. É feita pelo cruzamento de dois prolongamentos. E quando a imagem nasce devido aos prolongamentos, ou seja, nasce atrás do espelho, nós dizemos que essa imagem tem a natureza virtual. Gente, então são as 3 peculiaridades aqui que eu quero colocar para fechar essa aula. A primeira peculiaridade é que eu quero que vocês reparem que a distância do objeto ao espelho, essa distância aqui, que eu vou chamar de x, é igualzinha a essa distância aqui, que eu vou chamar de x'. Então é imagem simétrica. Imagem simétrica. Imagem simétrica, ou seja, a distância da imagem até o espelho é a mesma distância do objeto até o espelho. Coloquei que x é igual a x', mas ambos são iguais, tá? Segundo, como que se chama esta imagem? Se eu levanto a mão direita aqui, se eu sou esse ponto P e levanto a mão direita, o reflexo aqui aparenta ser a minha mão esquerda. Isso para a física não é imagem invertida. Invertida para a física é de cabeça para baixo mesmo, gente. Aqui um espelho plano, você levanta a mão direita, o seu reflexo aparentemente levanta a esquerda. Isso nós chamamos de imagem reversa, ou também enantiomorfa. Imagem reversa, ou também chamada de enantiomorfa. E a última das 3 observações a fazer, pessoal, é que a imagem tem natureza oposta ao objeto. Oposta ao objeto. Como assim, Mar? Se o objeto, pessoal, é real, quando que o objeto é real? Quando é formado pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. Quando os próprios raios refletidos se cruzam, imagem e objeto têm a natureza real. Mas quando é formada pelo cruzamento dos prolongamentos, a imagem nossa é virtual. Pessoal, e a gente fecha essa aula aqui, beleza? Até mais, gente!